Uau, que maravilha estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos ao nosso amado Jesus. Que a presença do Espírito Santo possa entrar no seu lar, possa alcançar seu coração, possa fazer você transbordar de alegria, porque o Senhor Jesus é conosco. Nós vamos juntos agora tirar um tempo para celebrarmos, para adorarmos, para exaltarmos o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a orar aí onde você está. Amém? Paizinho querido, muito obrigada pela tua presença, Deus, aqui na minha casa, aqui no meu coração. Eu quero realmente te dar o meu melhor hoje, Senhor, e que o Senhor receba a minha adoração como aroma suave, em nome de Jesus. Amém. Ele
Nós te amamos, Jesus. Deixa a presença de Deus fluir aí na sua casa. Convida o Espírito Santo para fluir aí onde você estiver. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, no versículo 15, que nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos, e nós podemos olhar para Deus e chamá-lo de Abba, chamá-lo de Pai. Nele nós encontramos vida, nós encontramos um abraço, nós encontramos paz. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em sua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre cante isso. Abba, teu amor nunca falha, sempre, sempre. Abba, teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. Jesus, Jesus, e é tão belo saber
que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Siga o primeiro com amor verdadeiro. Antes, oh, 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 oh. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba. Teu amor nunca falha, sempre, sempre. Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba. Teu amor nunca falha, teu amor sempre me abraça. Deixa o amor de Deus te encontrar onde você estiver. Deixa o abraço dele te encontrar onde você estiver. Que a paz de Jesus, que o abraço do Abba, que o amor do Abba abrace a sua casa nesse momento. Eu declaro isso sobre Rio Branco, sobre as famílias de Rio Branco, sobre as famílias dessa igreja. Que o abraço do Senhor, que o abraço amoroso, que o abraço de afirmação, de filiação, abrace a sua casa. Nós te amamos, Jesus. Abba. Teu amor nunca sempre me abraça, sempre me abraça. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você agora um pequeno trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 9. Diz o seguinte: o povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse: ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Aqui é um tempo onde Davi estava fazendo arrecadações para a construção do templo, e ele incentivou o povo a doar, e ele mesmo fez as suas ofertas de sacrifício a Deus. E depois de ele haver recolhido essas doações para que um templo ao Senhor fosse construído, ele louvou ao Senhor pela disposição do coração do povo em dar com alegria.
Eu penso, queridos, que o nosso Deus se alegra com essa atitude do nosso coração quando nós estamos dando, não porque alguém está nos coagindo ou porque nós sentimos constrangido, mas porque nós também queremos ser cooperadores no reino de Deus. E eu sei que o Espírito Santo recebe cada uma das nossas ofertas com muita alegria por causa da atitude do nosso coração. E que Deus possa usar as nossas vidas como instrumento para abençoar outras pessoas aqui nessa terra. Que o Senhor Jesus encontre em nós esse coração alegre em poder servir. Amém? Eu quero orar abençoando a sua vida, mas antes deixa eu falar para você, você pode fazer as suas contribuições ou no templo, entregando no templo, ou através da nossa conta bancária que está aparecendo aí no seu vídeo. Você pode ser um participante na expansão do Evangelho, do Reino de Deus aqui nessa terra. Eu quero orar por você, pela nossa vida nesse momento. Amém? Curve aí sua cabeça onde você está. Paizinho querido, muito, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos em poder fazer parte desse povo que tem um coração alegre em poder servir, um coração alegre em ser participante na obra do Senhor, ó Deus, abençoando pessoas, levando do Senhor através de ações sociais, através da expansão do reino de Deus. Ó Espírito Santo, eu oro que o Senhor esteja abençoando e prosperando cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Que bênção nós podermos adorar o nome do nosso Jesus, exaltar o nome dele, levantar um altar de adoração aonde nós estivermos. Meu amado, minha amada, eu quero convidar você a nos fazer uma visita no culto presencial. Nós reunimos todos os domingos às 9 horas da manhã e às 17 horas na Paz Church Rio Branco, e você pode entrar em contato conosco para conversar conosco, para nos pedir oração, para nos pedir um conselho, para falar conosco, e nós queremos abençoar a tua vida, queremos te ajudar a conhecer um pouco mais a respeito de Jesus. E se você não frequenta ainda nenhuma célula, você está muito convidado para estar fazendo parte de uma das nossas células. Você não sabe o que é uma célula? Uma célula é uma reunião nos lares, onde nós nos encontramos para juntos louvarmos o nome do Senhor, para estudarmos a palavra de Deus, para um tempo de comunhão. E se você não faz parte de nenhuma ainda, você pode entrar em contato conosco e nós vamos achar uma célula que é mais próxima aí da sua casa, e você também pode estar participando e sendo abençoado. Também nós temos às terças-feiras lá no Templo da Paz Church Rio Branco o nosso treinamento de líderes Tadel às 19h30, e você também está convidado para participar lá conosco. Amém? Queridas mulheres, agora o recado é para você. Você que é mulher de Deus, você que tem uma causa que precisa ser colocada diante do altar, você que tem alguma demanda, venha estar conosco toda quinta-feira às 16h30, também no prédio da Paz Church. Esse é presencial. Nós tiramos um tempo de busca, de entrega ao nosso Deus. É o Mulheres que Oram, todas as quintas-feiras às 16h30, e eu espero por você para que juntas nós possamos buscar ao nosso Deus em oração. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida. Fique agora com uma palavra vinda do Senhor para edificar seu coração. Amém. Aleluias, glória a Deus, queridos. Muito bom estar aqui junto com você. Na verdade, você aí na sua casa e eu aqui, mas com uma alegria muito grande de poder compartilhar essa palavra para o seu coração. Como você já é sabedor, a nossa temática para esse ano é algo muito poderoso de Deus, que diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Isso é tremendo, isso é poderoso. E nós começamos uma série de mensagens que vai falar, dentro desse contexto, sobre fé, sobre missão e sobre propósito. E eu gostaria de dar continuidade hoje, falando a respeito de fé. Como que nós podemos viver uma vida, ou ter uma fé audaciosa, tendo em vista que nós somos conhecidos, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que seguem a Jesus, somos conhecidos muitas vezes por muitas pessoas como o povo da fé. Mas será que de fato, será que realmente nós temos vivido a nossa vida de acordo com esse título que nós às vezes recebemos até mesmo de outras pessoas? Será que existe em nós uma fé que condiz com essa identidade que nós temos em Deus? Então eu gostaria de trazer essa palavra para trazer até um pouco de clareza a respeito de como que nós devemos trabalhar a nossa fé em Deus. E o alcance e o impacto da nossa visão, eles serão determinados principalmente por quem você acredita que Deus é. O nosso alcance e o impacto da nossa visão, eles são determinados principalmente pelaquilo que a gente acredita que Deus é. E se nós teremos coragem de responder de acordo com aquilo que nós cremos, querido. Então, se você crê em Deus, você tem que ter uma fé audaciosa. Se você realmente crê que Deus, Ele é poderoso, que Deus, Ele é um Deus realmente que pode fazer coisas que foge até mesmo da compreensão humana, então nós temos que corresponder de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas às vezes a realidade é que nós até mesmo estamos dentro das igrejas, caminhando com Jesus, pregando o Evangelho, mas às vezes falta a gente viver esse nível de fé. Sabe, querido, Deus nos convida a uma fé através da sua palavra. Nós vemos a história de homens que impactaram gerações por causa da sua fé em Deus. A Bíblia está repleta de histórias de homens que são até considerados heróis da fé, homens que, viveram realmente de acordo com aquilo que eles acreditaram e que impactaram a sua geração, o seu tempo. Eu creio que Deus nesse tempo está levantando uma igreja, Deus está levantando você, Deus está levantando pessoas que vão realmente viver de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que acredita em Deus, sabe? E Deus, Ele continua procurando pessoas assim, para impactar, cidades, para impactar famílias, para impactar gerações, nós cremos nisso. E nós cremos que esse ano será um ano onde nós vamos realmente andar nesse nível de fé que nós temos e que professamos em Deus. Sabe, querido, não tem como nós termos uma fé audaciosa sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Deus, Ele falou através da sua palavra no passado, na antiguidade, e Ele continua falando hoje ainda. Então não tem como eu ter uma fé audaciosa sem a palavra viva de Deus, queimando
no meu coração, nos nossos corações. Fazer uma oração, por exemplo, fazer uma oração do tipo que Josué fez, sol, pare. Nós vamos já daqui a pouco comentar mais sobre esse episódio, mas fazer uma oração do tipo que Josué fez, ao ponto de parar o sol, pode levá-lo a novos lugares na fé, mas nunca vai levar você para longe da palavra de Deus, porque isso está linkado, isso está conectado, queridos. Não tem como nós vivermos um nível de fé audaciosa, um nível de fé que vai nos levar a algo mais, a um nível maior em Deus, de intimidade, de profundidade. Essas coisas assim, elas podem acontecer, depende do seu nível de fé, e elas podem te levar a um nível realmente diferente, mas ela nunca vai te levar para longe da palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós, sabe, queridos, temos a nossa fé impulsionada, ativada dentro de nós, para vivermos o sobrenatural, para ativarmos realmente isso no nosso coração a cada dia, amém? Então olha só, a Bíblia ela descreve um processo de formação da fé, eu te pergunto, qual é o nível de fé que você está agora, nesse começo de ano? Nós estamos saindo de um ano muito, muito delicado, um ano onde nós tivemos que realmente exercitar muito a nossa fé, para não desanimar, para não sair da presença de Deus, sabe, para continuar perseverando, não é verdade? E como que está o seu nível de fé para esse 2021? Como que está? Então a Bíblia descreve um processo de formação da fé, um processo que envolve integralmente a palavra em cada passo. É por isso que eu estava mencionando que não tem como você viver uma fé audaciosa sem você estar na palavra de Deus. Esse processo de formação da fé, ela envolve integralmente a palavra em cada passo. Qual é esse processo? São 3 coisas que eu quero falar com você hoje. Primeiro, ouvir. O processo de formação da fé, ela começa pelo ouvir. Segundo, falar, declarar. Quando você declara a palavra de Deus, primeiro, você ouve, a fé inicia. Porque a fé vem pelo ouvir, é o início do processo de formação da fé. A segunda coisa aqui, falar. Quando você declara, você ativa a fé dentro de você. Por isso que é importante a gente declarar a palavra de Deus. Diante das situações que nós vamos passando, enfrentando na nossa vida, é importante a gente aprender isso, querido. Declarar a palavra de Deus, por quê? Porque isso ativa a fé dentro de nós. E nós sabemos que Deus se agrada daqueles que caminham em fé. Nós sabemos que Deus recompensa, querido, aqueles que têm uma fé, uma confiança nele. Amém? E a terceira coisa aqui, praticar a palavra. Quando você pratica aquilo que você ouviu e que você declarou, você demonstra uma atitude de fé. Então, quero falar com você a respeito dessas 3 coisas dentro do processo de formação da fé. Vamos lá então, a primeira coisa, ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O que a gente tem ouvido? O que você tem ouvido? Você tem ouvido muitas vozes externas, você tem ouvido as vozes de pessoas que às vezes têm influência sobre a sua vida, mas essa influência não tem sido positiva. O que você tem ouvido? Porque o texto diz aqui que de sorte a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. Só existe um lugar onde você pode adquirir fé, querido. E esse lugar é na palavra de Deus. Se nós desejamos ter uma fé audaciosa, nós precisamos recorrer às Escrituras Sagradas.
precisamos recorrer às Escrituras Sagradas. É nesse livro de fé, querido, que nós vamos ter o nosso coração cada vez mais, sabe, alicerçados em Deus, e vamos ter um nível de fé muito maior para caminhar com Jesus nesse 2021. À medida que os processos de Deus se tornam pessoais para nós, seu potencial de fé é deflagrado. Você sabia disso? Vou repetir. À medida que os processos de Deus se tornam pessoais para nós, porque às vezes a gente diz, mas como que eu vou trabalhar a minha fé? Às vezes a gente passa por uma luta aqui, uma dificuldade aqui, mas não é nada assim que tão grande demais assim que possa realmente, né, comprometer a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Mas tem situações, querido, que nós precisamos da nossa vida. É fé. Nós temos que ter essa fé. Vai ter momentos na nossa vida que nós não vamos ter, às vezes, pessoas do nosso lado, não vamos ter ninguém. E a única coisa que vai nos restar é confiar em Deus, é ter fé. É ter fé. Então, à medida que os processos de Deus se tornam pessoais para nós, o nosso potencial de fé, ele é deflagrado. Vou te dar um exemplo. O exemplo de Josué. Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel. Deus prometeu lutar por eles. Deus prometeu derrotar os inimigos que eles enfrentariam. Olha só, todas essas coisas nós podemos trazer para a nossa realidade hoje. O que Deus tem prometido para você, querido? O que Deus tem falado através de ministrações, através do seu tempo com Deus, quando você está lendo a sua Bíblia? O que Deus tem falado com você? A respeito da sua vida, a respeito dos seus sonhos, a respeito dos seus projetos, a respeito do seu relacionamento com Ele. O que Deus tem falado? Então, olha só, Deus fez promessas para esse povo, no qual Josué fazia parte. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Prometeu. Deus é um Deus de promessas. Só que até as promessas para você tomar posse é pela fé. Até as promessas de Deus para você, sabe, conquistar isso que Deus prometeu, é através da fé. Então olha só, Josué ele entra na terra. Deus tinha feito uma promessa. Josué ele entra na terra. Josué ele luta contra o povo que ocupava aquela terra, porque era promessa de Deus. Mas isso não significa que a coisa vai vir de mão beijada. Se você quer crescer nesse ano de 2021, você tem que agir. Você tem que tomar posse da promessa de Deus para a sua vida, mas isso não significa que você vai simplesmente ficar, sabe, sentado esperando a coisa acontecer. Não, a promessa ela já foi liberada. Deus ele já falou e tem falado aos nossos corações, mas precisa haver, em contrapartida, da nossa parte, uma disposição de tomar posse da promessa. E isso é pela fé, querido. Isso é pela fé. Isso é espiritual também. Isso é espiritual. Então Josué, ele entra na terra. Josué luta contra o povo que ocupava aquela terra. Josué, ele faz uma oração. E quando ele estava lutando com o povo, ele foi para a guerra. Ele foi para lutar, para tomar posse da promessa de Deus. Deus tinha prometido aquela terra. E eles estavam guerreando contra aquele povo. E chegou um determinado momento, já estava o sol, já estava começando a se pôr, e ele viu que não ia dar conta de terminar de vencer aquela batalha. E Josué faz uma oração de quem tem uma fé audaciosa. Josué faz uma oração de quem tem uma fé audaciosa. O que ele faz? Qual é a oração dele? Sol, pare, detenha-se. Porque nós temos uma batalha para travar aqui. Olha só a fé desse homem. Olha só a fé desse homem. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nós devemos lembrar que Josué ele tinha direito de fazer aquela oração. Como assim?
Como assim? Então quer dizer que tem orações que... Isso, exatamente, é isso mesmo que você tá ouvindo aí, querido. Até a nossa oração, ela tem que ser em concordância com aquilo que Deus já falou na sua palavra. É por isso que é importante, não tem como a gente ter uma fé audaciosa para fazer coisas extraordinárias em Deus e para Deus, sem a gente estar conectado com a palavra de Deus, querido. Não tem. Então Josué, ele sabia que ele tinha direito de fazer aquela oração. Por quê? Porque ela estava fundamentada em uma promessa que Deus tinha feito. Deus falou: eu vou com vocês, eu vou lutar contra o inimigo de vocês, eu vou estar com vocês nessa batalha. Qual é a batalha que você está enfrentando? O ano nem começou, pastor, você já está falando em batalha, já está falando em luta. Mas é assim, queridos. A nossa vida, sabe? Mas isso não pode nos abater. Nós sabemos que existem batalhas, existem lutas, mas elas existem para ser vencida, para me fazer melhor, para me tornar um homem melhor, para me tornar uma pessoa melhor, vencedora, forte, sabe? Confiante em Deus, com a minha fé cada vez mais, sabe? Viva dentro do meu coração, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Então Josué, ele fez aquela oração sabendo que ele tinha direito de fazer aquela oração. Olha só que poderoso, querido. Esse fenômeno, ele é comprovado até pela ciência, que houve um momento na história em que o sol parou. Olha só que poderoso. Um homem que tinha uma fé audaciosa, mas que fez uma oração, sabendo que ele tinha direito de fazer aquela oração, porque ela estava fundamentada numa promessa que Deus tinha feito. Então você não pode reivindicar as promessas de Deus se você não as conhece. Eu não posso reivindicar as promessas de Deus para a minha vida se eu não conheço as promessas de Deus. Então, querido, nesse ano de 2021, aumente a sua exposição ao ensino e à pregação sobre Jesus. Aumente a sua fome pela palavra, aumente a sua fome, sabe, querido, por conhecer mais de Jesus. Priorize a presença de Deus na sua vida diária. Não espere uma semana inteira até chegar no domingo para você tentar se relacionar com Deus, porque senão a sua vida não muda, não vai continuar da mesma forma, da mesma maneira. Priorize isso, priorize a presença de Deus na sua vida diária, é dia após dia, dia após dia. Busque a presença de Deus, busque o relacionamento com Deus. É aí que o poder de Deus assume o controle. Quando você se relaciona com Ele todos os dias, você entrega o seu coração, a sua dependência está nele. Amém? É aí que o poder de Deus assume o controle e o processo da fé tem início nas nossas vidas. Então a primeira coisa, a fé vem pelo ouvir. É por isso que é importante, quando você estiver lendo a palavra de Deus aí na sua casa, leia em voz alta. Porque à medida que você está lendo em voz alta, você está ouvindo. E aquilo que você está ouvindo vai entrando no seu coração. E o teu espírito vai testificando com o Espírito de Deus. E você vai se fortalecendo na fé cada vez mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ouça. Ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, falar a palavra ativa a fé. Ouvir dá início ao processo de fé na minha vida e na sua vida. Falar a palavra ativa essa fé dentro de nós. Ativa essa fé dentro de nós. Josué 1:8, olha só o texto diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. A maioria das vezes isso não acontece, não é verdade? Sempre estamos ouvindo a palavra, mas não temos o hábito
de declará-la. De declarar a palavra. Isso é uma coisa que nós precisamos praticar nesse ano que está começando. Isso é uma coisa que nós precisamos, sabe, querido, colocar em prática na nossa vida, é declarar a palavra. Isso ativa a fé no nosso coração. Ativa a fé no nosso coração. Olha só, note o que Deus disse para Josué. Não deixe de falar. Não deixe de falar. Ele falou especificamente para Josué manter a sua palavra onde? Na sua boca. Na sua boca. Por exemplo, você recebeu uma notícia ruim. O que você vai fazer? Porque às vezes, querido, e isso é muito importante, a maneira, às vezes, sabe, como nós recebemos as coisas na nossa vida faz toda a diferença. A forma como nós recebemos uma notícia, a forma, e quando ela é gerada com muito impacto, isso mexe com a gente. Por isso que é importante a gente declarar. Então, sobretudo, declare a palavra de Deus. Está passando uma situação difícil? Procure textos na Bíblia e comece a declarar. A palavra de Deus diz isso. Comece a declarar, comece a orar a palavra. Então, não deixe de falar. Deus falou para Josué, especificamente, manter a palavra na boca. Antes que Josué pudesse fazer a sua oração, sol, pare agora, ele teve que fazer dos caminhos e das palavras de Deus uma parte natural do seu vocabulário. Era alguém que não aceitava sobre ele derrota. Era alguém que não aceitava. Lembra quando Moisés mandou os espias lá para ver a terra? O relatório que os outros trouxeram. Lembra o que Josué fez? Ele disse, não, a terra é boa, nós vamos conquistar, vamos entrar. Vai dar certo. Deus falou. Olha a fé audaciosa. Olha a fé audaciosa. Mas ele estava o quê? Declarando. E eu creio que foi por isso que Deus escolheu ele para ser o sucessor de Moisés. Por isso que Deus escolheu. Deus sempre vai escolher homens que têm nos seus lábios uma confissão de fé. Uma confissão de fé. Amém? Glória a Deus. Então, antes que Josué pudesse fazer uma oração poderosa que fez com que o sol parasse, ele teve que percorrer caminhos das palavras de Deus, sabe? E tornar esse caminho um caminho natural, uma parte natural do seu vocabulário. Falando aos outros e falando para si mesmo. Declarando sobre si mesmo, declarando a palavra de Deus. Sabe, querido? Tem dias em que nós vamos estar desanimados, fracos, preocupados, frustrados. O que nós vamos fazer? Vamos ficar chorando, se lamentando? É nesses momentos que nós devemos pregar a palavra para nós mesmos. Quando fazemos isso, a nossa fé é ativada e a nossa perspectiva daquela situação, ela muda. Isso nós precisamos colocar em prática nesse ano, querido. Nós precisamos colocar em prática. Amém? Glória a Deus. Sua fé se erguerá em cima dos seus sentimentos e dos seus medos. Qual é o seu medo aí? Qual é o seu temor nesse ano? Ai, meu Deus, o que vai acontecer nesse ano de 2021? Ai, 2020 não foi muito legal. 2021, como que vai ser? A sua fé vai se erguer em cima dos seus sentimentos e dos seus medos. E tudo começa com falar a palavra. Esse ano vai ser um ano poderoso. Esse ano eu vou realizar meus sonhos, meus objetivos. Esse ano eu vou crescer financeiramente. Esse ano eu vou crescer no ministério. Esse ano eu vou arrebentar, ganhar pessoas para Jesus. Declare. Tudo começa com o falar a palavra. É aquilo que a palavra diz que você é. Amém? Glória a Deus. Então essa é a segunda coisa. O segundo ponto aqui que fundamenta a nossa fé nesse processo de formação da nossa fé. Falar a palavra. Falar a palavra ativa a fé em nós, no nosso coração. E o terceiro ponto aqui, a terceira coisa, é praticar a palavra demonstra fé.
Praticar a palavra demonstra fé. O livro de Tiago, ele nos confronta em nossa fé. Na verdade, o livro de Tiago, o autor desconhecido, mas muitos acreditam que foi Tiago que escreveu. Mas esse livro, ele confronta a nossa fé, quando ele afirma que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Não adianta eu declarar e eu falar que eu tenho uma fé em Deus, se essa fé ela não tiver acompanhada por obras, queridos. Eu posso fazer orações poderosas em fé e até coisas acontecerem, mas o que realmente declara a respeito da fé é a junção dessas três coisas. E praticar a palavra é fundamental. Praticar a palavra, querido. Porque tem pessoas que só ouvem a palavra de Deus, nem declaram e nem praticam. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e até declaram, até confessam, sabe, a respeito disso, mas não demonstram na prática. Não tem prática. Então o livro de Tiago, ele confronta a nossa fé quando ele afirma que a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Então, queridos, a fé autêntica, ela não termina em um estado mental positivo. Não adianta só eu encher o meu coração de fé e trabalhar a minha mente, sabe, para coisas poderosas. Não é só isso. Ela atua na obediência total e fundamental na firme palavra de Deus. Por exemplo, uma das coisas que Jesus ordenou para nós como igreja foi fazer discípulos. Me pergunta para você nesse ano de 2020, quantos discípulos de Jesus você fez? Eu fiz. Isso é uma pergunta que eu fiz no final do ano para mim mesmo. Porque uma das coisas práticas que Jesus deixou para nós foi ir de fazer discípulos. Ah não, pastor, eu cuidei de várias pessoas. Não. Legal, isso é muito bom, isso é importante a gente cuidar dos de casa, isso é importante a gente cuidar das pessoas da família, mas o mandamento aqui é fazer discípulos. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus e ensinei a respeito da fé, ensinei a palavra de Deus, treinei essas pessoas. Você está vendo? A Bíblia, na verdade, toda ela é um livro prático. Então, ela se complementa. Então, isso vai demonstrando o nível de fé em que nós, às vezes, estamos caminhando como igreja, queridos. Esse ano precisa realmente ser um ano diferente. Esse ano precisa ser um ano que não só nós ouviremos a respeito da palavra de Deus e vamos declarar isso, mas vai ser um ano onde nós temos que praticar, tirar isso do papel, tirar isso somente de dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente. E sabe, de alguma forma isso tem que ativar o seu coração, querido, para algo mais. E esse algo mais, ele é a prática. Então a fé autêntica não termina em um estado mental positivo, ela atua na obediência total, fundamentada na firme palavra de Deus. Então você vai ver várias passagens na Bíblia em que Deus ordena uma ação para nós. Em que Deus ordena para nós, sabe, uma atitude. Espera uma atitude nossa, de fazer. Então que isso realmente possa queimar no seu coração, queridos. Essas três coisas, elas atuam no processo de formação da fé.
Jesus trabalhou isso no coração dos discípulos. Deus, Ele continua trabalhando isso na nossa vida. E eu creio que esse ano vai ser um ano onde nós vamos abundar em fé realmente em Deus, para fazer coisas extraordinárias, coisas poderosas de Deus realmente vão acontecer na sua família, no seu casamento, no seu ministério, em nome de Jesus, na sua área, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, sabe, tudo parte, sabe, da fé, querido, é espiritual. E nós temos que estar conectados realmente com o autor da fé. Com o autor da fé, que é Jesus, que é Deus, é o Espírito Santo. E a palavra. Esse ano é um ano que nós temos que encharcar o nosso coração, querido. Mergulhar, encharcar o nosso coração muito com a palavra de Deus. E eu gostaria de terminar essa mensagem lendo o texto de Mateus capítulo 14, versículo 22, que ele diz assim, logo depois que ele, na verdade, dentro desse texto nós vemos a atuação das três coisas aqui: ouvir, falar e agir, praticar. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz, logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem, olha só, ação, subissem no barco e fossem na frente para o outro lado do lago. Tinham terminado uma missão aqui e disse, agora vamos para o próximo compromisso. Entrem no barco, vão na frente, daqui a pouco eu chego. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Nós estamos dentro de um barco. Estamos dentro de um barco, querido. Qual é a onda que vai vir esse ano? Nós não sabemos. Qual é o vento que vai vir esse ano? Nós também não sabemos. O que nós sabemos é que nós servimos a um Deus poderoso. E a nossa fé, o nosso coração tem que estar nisso. Amém? Então o barco estava no meio lá e soprava o vento, as ondas batiam contra ele. No versículo 25, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram com medo, gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, ou seja, Jesus falou. Jesus está falando hoje. Jesus continuará falando. O ano que vem, até ele voltar, ele vai continuar falando no meu coração e no seu coração. Então Jesus, naquele instante, disse, coragem, sou eu. Jesus falou, não tenham medo. Quando Jesus falou, quem ouviu? O processo da fé começa como? Ouvindo. Jesus falou, não tenham medo, coragem, sou eu. Quem ouviu aquilo? Os discípulos. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água. Aí Pedro ouviu a voz de Jesus, e o processo da fé começa pelo ouvir. E aí Pedro disse, agora Pedro está declarando, em fé, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Uau, que poderoso, querido. Olha, que poderoso. Mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Pedro declara agora. Ele ouviu e agora ele está declarando. O que Jesus diz? Venha, respondeu Jesus. Venha. Pedro saiu do barco, olha a ação, praticando agora aquilo que ele tinha ouvido e declarado. Ele está praticando agora. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água. É esse nível de fé que Deus tem para nós esse ano, queridos.
esse nível de fé. Esse nível de fé para fazer em Deus coisas extraordinárias que vai trazer benefício para a nossa vida e para outras pessoas também. Deus vai te usar de uma forma poderosa através da sua fé, da fé que você tem, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. Deus vai te usar de uma forma poderosa. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Nesse texto aqui nós vemos a aplicação do processo da formação da fé. Ouviu, declarou e praticou. Queridos, é isso para esse ano. É isso que nós temos que fazer. O nosso nível de fé, de comprometimento, o nosso nível de relacionamento com Jesus, ele tem que aumentar nesse ano de 2021, para que o nosso nível de fé possa aumentar também, cada dia mais. Que esse seja um ano onde você e eu vamos ter uma fé audaciosa em Deus, desenvolvendo esses 3 passos para a formação de uma fé sólida e consistente. Aconteça o que acontecer, o vento que der, a onda que vier, mas nós vamos ter uma fé sólida e consistente. Ouça, fale e faça. Ouça, fale e faça. Amém? Quero terminar essa palavra declarando sobre a sua vida essa fé audaciosa, querido, em nome do Senhor Jesus. Que você viva um ano extraordinário na presença de Deus. Que você possa ouvir muito a palavra de Deus, a voz de Deus. Que você possa declarar essa palavra e que você possa praticar tudo aquilo que você tem aprendido e que vai aprender nesse ano de 2021. Uma presença de Deus, uma presença de Deus poderosa, sabe? O Espírito Santo de Deus fluindo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. É isso que eu declaro em nome de Jesus. E uma fé audaciosa, uma fé audaciosa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe cada um de vocês que nos assistem. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, querido, nós queremos muito te conhecer. Vai aparecer um número aqui que você pode entrar em contato conosco. Faça isso. Esse é um ano de nós nos voltarmos para Deus. Amém? E o que nós queremos te conhecer, queremos orar por você que deseja entregar sua vida a Jesus. Eu tenho certeza que essa é a melhor decisão que você pode fazer nesse ano de 2021. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e fique com o nosso Paz Kids. Amém. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Uhul! Galerinha, que bom que você está aqui conosco! Que legal mesmo! Vocês conhecem 2 Coríntios 5,17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau, que fantástico! Isso quer dizer que Deus nos transformou em novas pessoas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então agora não somos mais aquela pessoa que éramos, aquela pessoa egoísta, mentirosa, ou seja o que for. Agora nós somos tudo que Jesus é e temos tudo que Jesus tem. Que fantástico! Então vamos relembrar algumas verdades de quem nós realmente somos em Cristo. Oi, gente! Falem comigo. Eu sou filho amado de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repita comigo. Eu sou o tesouro escolhido de Deus. Oi, galerinha! Digam comigo. Eu sou a recompensa do sacrifício de Jesus. Oi, gente! E de agora, bem forte! Eu sou mais que vencedor! Quem? Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Hoje vamos nos divertir muito, sabia? Vai ser demais. Então, vocês estão prontos para se divertir?
Sim? Realmente? Hoje vamos falar sobre a carta de amor que Deus escreveu para nós. Alguém sabe o que é? Isso mesmo, é a Bíblia! Uhul! Vamos falar a nossa frase. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Mais uma vez. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Uau, é verdade! Eu aprendo tanto da Bíblia. Isso me faz lembrar do nosso versículo. Repitam comigo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hey! Vamos agora cantar o nosso versículo com Joaquim e a Gizinha. Olá, criançada! Vocês estão prontos para cantarem comigo? Eu amo cantar com vocês. Vamos lá! 1, 2, 3, 4. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ei, ei. Oh yeah. 3:16. Hey, hey. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Como que a Bíblia é inspirada por Deus? Ah, Abraão, é porque o Espírito Santo falou para mais ou menos 40 homens de Deus o que escrever. E eles escreveram tudo o que eles ouviam. Que legal! Mas como a Bíblia me ensina a viver? A Bíblia tem muitas histórias fantásticas, desde Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, até Apocalipse, que fala sobre quando Jesus vai voltar. E aprendemos todas essas histórias quando lemos e meditamos na Bíblia. Ah, entendi! E também aprendemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Vemos como Deus lidou com o povo de Israel no Antigo Testamento e como ele lida com a igreja dele no Novo Testamento. Uau! Então são muitas histórias. Sim, muitas histórias. Inclusive, também no Novo Testamento, aprendemos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E aprendemos que todas as histórias apontam para uma coisa: Deus nos ama e quer um relacionamento conosco. Vamos conferir? No começo, Deus criou todas as coisas, fez tudo perfeito, criou em nós a sua imagem. Ele nos ama e quer que estejamos sempre com Ele. Infelizmente, Adão e Eva pecaram, e o pecado trouxe a morte ao mundo, que nos separou de Deus. Também destruiu o perfeito mundo de Deus.
O pecado se espalhou pelo mundo e todos pecaram, resultando a morte. Mas o pecado não impediu que Deus nos amasse. Ele tinha um grande plano. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho, Jesus, a este mundo. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus veio para consertar. Ele curou pessoas doentes e fez muitos milagres, acolheu os solitários, ensinou sobre o amor de Deus e a sua vida perfeita demonstrou o que é o amor. Mesmo sem nunca ter pecado, Ele morreu em nosso lugar porque Ele nos ama. Ao fazer isso, realizava o plano de Deus de nos trazer de volta para Ele. Após 3 dias, Ele ressuscitou dos mortos, destruindo o poder do pecado e da morte. Passou alguns dias com os discípulos. Depois, subiu ao céu e vive para sempre. Jesus não nos abandonou. Ele enviou o seu Espírito para viver dentro daqueles que acreditam. O Espírito Santo nos dá poder para andarmos no caminho certo. Um dia, quando Jesus voltar, Deus fará tudo perfeito de novo. Um novo céu e uma nova terra. Todos os que creem viverão com Ele para sempre. Deus te ama. Ele fez você uma pessoa especial. Crer em Jesus e fazer o que Ele ensinou nos aproxima de Deus. Você está pronto para fazer parte dessa história? Então todas as histórias da Bíblia apontam para o amor de Deus. Vamos ver como a Claudete aprende que Deus será sempre o amigo dela. Oh não, Claudete, você parece muito triste hoje. É muito triste. Sim, eu disse que ela não é mais minha amiga. Ninguém mais quer ser minha amiga. O quê? Não é verdade, Claudete. Eu sou seu amigo. E Deus quer sempre ser seu amigo também. Deus quer ser o meu amigo? Como você sabe que é verdade? Os nossos amigos vão responder. Amigos, qual livro é a verdadeira história de Deus? Eles disseram que a Bíblia é a verdadeira história de Deus. Isso mesmo. E a Bíblia diz que você sempre será amiga de Deus quando você crê e seguir Jesus. Oh, lá, lá! Eu creio e sigo a Jesus. Ele é o meu melhor amigo. É isso aí, Claudete. E Jesus é meu amigo também. Que legal que Deus mostra o seu amor por nós através de muitas histórias. Isso mesmo, mas a Bíblia tem mais do que só histórias. Deus também mostra o seu amor para conosco nos Salmos. Ah, Joshua, eu amo o livro de Salmos. Tem tantas poesias e canções que demonstram intimidade com Deus. E também tem Provérbios, que é o livro da sabedoria, onde somos orientados em não seguir o caminho do mal. Ah, Provérbios é top! Fala de integridade, como Deus odeia a mentira, o roubo e a violência. Sim, e também fala de como Deus odeia altivez de espírito. Alguém que sempre acha que está certa e acha que sabe tudo. Mas como Deus ama a pessoa que entende, que não sabe tudo e é humilde e quer aprender. E no Novo Testamento tem os ensinamentos de Jesus. Isso! E tem todas as cartas de Paulo, João e Pedro e outros que escreveram para as igrejas. E todos esses ensinamentos nos mostram como ter a vida eterna por meio de Jesus. Sim, e como viver uma vida vitoriosa, cheia de amor, alegria, paz e muito mais. Por isso meditamos na Bíblia todo dia. Sim, no nosso TSD, tempo a sós com Deus, ou tempo sozinho com Deus. Uau! Fazer o seu TSD é bom demais. E quando você estuda muito a Bíblia, você aprende tantas coisas. Vamos ver se os nossos amiguinhos são fiéis no seu TSD.
e o quanto que eles sabem das Sagradas Escrituras. Bem-vindos ao Game Show da Bíblia! Uhul! Os nossos competidores são o Chico, Tuti e o Máximo! Hoje vamos ver quem conhece mais a palavra de Deus, se é o Chico, a Tuti ou o Máximo. Oi, gente, eu sempre leio a Bíblia e sempre vou pra igreja. Eu acho que eu vou ganhar. Ai, pessoal, eu não leio a Bíblia, mas eu sempre vou pra igreja. Eu vou ganhar porque sempre vou pra igreja. Oi, galera, eu nunca leio a Bíblia e só vou para a igreja de vez em quando. Mas isso não vai ser difícil, não. Essas coisas são muito fáceis. Com certeza eu vou ganhar. Então vamos lá, vamos ver qual é a primeira pergunta, gente. Vocês estão prontos? Vamos lá. Quantos livros estão na Bíblia? Só um. A Bíblia é um livro. Não tem livros dentro dela. Eu acho que é 2. 66. Acertou! Parabéns, Chico! Realmente são 66 livros dentro da Bíblia. Você sabia disso? Com certeza, né? Você sabia. Então vamos lá para a segunda pergunta. Agora o Chico tem 100 pontos e só ele que tem pontos. Vamos ver quem é que vai ganhar. Segunda pergunta. Mais ou menos quantas pessoas foram usadas por Deus para escrever a Bíblia? Só uma. Só não sei quem foi. 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 40! Isso mesmo, Tuti! Parabéns! Deus realmente inspirou mais ou menos 40 pessoas para escrever a Bíblia. Agora o Chico tem 100 pontos e a Tuti tem 100 pontos. Uhul! Vamos ver se o Máximo consegue pontos também. 40 pessoas escreveram a Bíblia? Gente, foram muitas pessoas, né? Agora vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. E diz aqui, qual é o nome da nação que Deus usou o Moisés para tirar do Egito? Egito. Portugal! Israel! Israel! O Chico acertou! Agora olha só, o Chico tem 200 pontos e a Tuti tem 100 pontos. Uhul! Quem será que vai ganhar, gente? Então agora vamos para a próxima pergunta, gente. Vamos lá. Quais são as duas partes da Bíblia? A primeira parte e a segunda parte. Parte 1 e parte 2. O Antigo e o Novo Testamento. Isso, Tuti! Você agora tem 200 pontos. Gente, está empatado entre o Chico e a Tuti. Vamos ver quem é que vai ganhar essa chuva de M&M's. Vamos ver. Gente, eu acho que eu devo estudar a Bíblia. Agora para a pergunta decisiva, rufem os tambores, gente! Quem foi o homem que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e ficou cego por um tempo, depois se tornou um grande homem de Deus? Foi aquele cara que construiu uma arca. Não é? O apóstolo Paulo. Chico, você é o grande campeão! Crianças, lembrem de sempre ler e meditar na Bíblia e você também será um grande vencedor! Uau! É muito importante ler e conhecer a Bíblia. Vamos agora adorar a Deus e agradecê-lo por essa vida em abundância que Ele deu para nós.
me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 Que demais! Então, agora vamos falar a nossa confissão de fé juntos. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim. E ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Mais uma vez. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim. E ela me ensina como viver a vida plena de Deus. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus, porque Ele nos deu a Bíblia, a sua carta de amor para nós, para que possamos sempre viver a plenitude dEle. Vamos orar? Feche seus olhos e coloque a sua mãozinha bem aqui assim e vamos orar. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela Tua palavra, que é a Bíblia, que é a carta de amor do Senhor para nós. Que possamos sempre meditar e ler a Bíblia todos os dias e então viver a vida super plena que Tu tens para mim. Em nome de Jesus oramos. Amém! Amém! Parabéns! Amém. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas, e aqui vem o segundo, todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama e que o Senhor enviou o seu único Filho Jesus para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido
de hoje em diante, viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém! Amém! Quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus! Uhul! E você agora também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo, que agora vive em você. Parabéns mesmo! Olha, é muito importante que você fale para os seus pais que você agora entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você. Eles vão te ajudar a sempre ler a Bíblia e crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba a oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém! Gente, que peninha! Já tá na hora de ir. Mas não esquece, tá bom? De chamar os seus pais para te ajudarem a responder essas perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês! Tchauzinho!